Olá, olá. Vamos começar mais uma live da Base Diálogos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Oi, Mônica, vou te chamar. Deixa eu colocar aqui. Estamos todos aqui no feriado. Oi, Bom dia todo Mônica. mundo. Deixa eu acender aqui, tô achando que tá escuro, não? Tudo bem? Não, tô te vendo bem. Eu tô querendo botar um apoio aqui na minha. Ai, tipo aqui eu tô Ah, sem o meu apoio do celular. Vou ficar assim, vou ficar com uma mão segurando e uma mão escrevendo as perguntas e a participação aí do pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos conversar sobre a autonomia dos filhos na escolha de com quem eles querem passar o você feriado. sabe, você sabe colocar o Férias, título? Eu feriado, não né? sei. Eu sei, vou botar aqui. Não sei exatamente as palavras Tá que bom, estão lá na tá nossa bom. chamada, mas vou botar Tá. aqui, tá? Quero, Quer quero, fazendo a quero sim. apresentação da base enquanto eu coloco? Hoje Tá. nós estamos em dupla em vez de quarteto, mas nós somos um quarteto da Base Diálogo. Em homenagem ao feriado, nossas parceiras viajaram e nós duas estamos aqui no Rio, mas depois daqui espero usufruir de lazer, não vou trabalhar mais, nem hoje à tarde, nem amanhã, espero eu. E a Base Diálogos foi criada por uma parceria de nós quatro, com a intenção de divulgar o que cada uma aprendeu nas nossas profissões e na nossa vida com situações que estão ligadas às famílias e aos eventos do ciclo vital que as famílias atravessam, desde o casamento, nascimento de filhos, envelhecimento, divórcio, etc. E, no momento, a gente está aqui num foco maior sobre o divórcio. A nossa intenção é trocar conhecimento com vocês que estão entrando aqui nessa live, entre nós, para ajudar vocês a terem assim uma bússola, um mapa, um livrinho de instruções de como passar por essas etapas da vida da forma mais leve e produtiva possível. Então, é com essa intenção que a gente vai hoje falar um pouquinho se os filhos têm autonomia na escolha, se eles podem decidir com quem eles vão ficar no feriado, né? E assim, só pegando isso como um mote, mas na verdade, em que medida os filhos têm autoridade de tomar decisões dentro de uma família separada, e eu até quando eu gravei um videozinho eu falei das famílias em geral, porque às vezes isso acontece mesmo nos casais não separados, mas a gente, como está focando no divórcio, vamos pegar esse viés aqui da família separada, se os filhos podem decidir, né? O que você acha? Então, eu ouço muito no escritório, às vezes, isso, né? Assim, ele não quer ir com o pai, ou ele não quer ficar com a mãe, a minha família é muito maior, eu vou ter uma programação, ele não está querendo, ou ela, né? A criança não está querendo ir com outro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque acho que a gente pode falar sobre isso. O que que é a vontade, né? Qual é esse lugar de ouvir a necessidade, o desejo dos filhos, mas ao mesmo tempo se manter, os adultos se manterem no lugar dos adultos, né? De serem aqueles que dão a baliza, dão o limite, que dizem como deve ser, porque é muito difícil para a criança ou adolescente estar nesse lugar de decidir com quem ele quer ficar, né? Ou não num determinado período de férias ou festas. Porque a gente sabe, né, Mônica, às vezes tem uma dificuldade, um conflito de lealdade, um receio de não magoar o outro. E então, ouvir o desejo dos filhos, ouvir a necessidade dos filhos,
serve para enriquecer o processo decisório que é dos pais, que deve ser sempre dos pais, né? Porque são os adultos da relação e precisam muitas vezes tirar as crianças desse lugar de tomar a decisão do como vai ser ou com quem, né, ele vai passar o feriado quando existe algum tipo de divergência entre os pais. Eu acho que é um lugar que pode ser muito sofrido também, né, para a criança, de se sentir nessa posição de decidir se ela vai viajar ou, se ela, ou com quem ela vai ficar num determinado período. Isso, acho que em qualquer idade, né? Qualquer idade, desde as crianças mais pequenas até os filhos adolescentes. Eu acho que os pais precisam dar o comando a partir de uma escuta empática e inclusiva dos desejos e das necessidades dos filhos. Como é isso, né? Essa receita é difícil na prática, né? Vou abrir um pouquinho aqui. Eu sempre que a gente escolhe um tema, né? Eu fico pensando um pouco aonde eu posso ampliar um pouco as minhas lentes, o que eu tenho de leitura. E eu, dessa vez, eu escolhi 2 livros que depois eu vou compartilhar com você. Um é esse aqui. Nossa, Eu que é tô lendo esse maravilhoso, livro. né? Excelente. Maravilhoso. E o Esse outro livro é é esse incrível. aqui. Espera aí que eu peguei 2 pedaços aqui do livro. Esse aqui, que é o livro do Moisés Grossman sobre o Código da Família, que fala de vários estágios da família. E é uma coisa que me chamou a atenção, num texto, num pedacinho que eu li aqui, né? Que é um pouco isso que você está falando, e ele fala em termos de sociedade, contando um caso de alguém que quis sair, voltar para a Índia, um indiano que morou nos Estados Unidos e que sentia que a hierarquia era muito difusa nos Estados Unidos e que a hierarquia na Índia, que eu acho que cai no outro extremo, se a gente andar para trás ainda tem uma coisa mais exagerada, e a gente está buscando esse meio de caminho, dava muito desconforto para ele a hierarquia americana. E ele cita aqui aquele Francis de Waal, que ele diz assim: sem acordo sobre hierarquia e certo respeito pela autoridade, não pode haver grandes sensibilidades às redes sociais, como qualquer pessoa que tenha tentado ensinar regras simples a um gato há de concordar. Então, assim, tem que ter consenso. E aí, acordo sobre essa hierarquia. Trazendo isso, saindo dos grupos sociais mais amplos, né, das culturas, para a cultura familiar, na hora que separa, esse é um desafio. São duas, de alguma maneira, a cultura do pai e a cultura da mãe, elas vão dar o tom das 2 novas famílias que estão se formando. Então, às vezes, essa visão de como vai funcionar a hierarquia numa família e na outra pode ter um confronto, um desencaixe. E a criança fica bem ali no meio. E aí, por esse conflito de lealdade, ela fica tentando ser ou de um sistema ou do outro, porque ela precisa de uma base, ela precisa de um chão, né? Então, por trás dessa frase, que é quase ingênua, né? Que a gente sabe que as crianças não vão decidir pelo senso comum, mas, incrivelmente, talvez imperceptivelmente, os adultos usam as crianças para serem porta-voz dessa batalha da estrutura quando um casamento não é terminado de uma forma equilibrada, onde ambos, né, com todas as diferenças e com todas as suas especialidades, às vezes, em alguma área, tem uma primazia em relação à outra, né? Um tem mais dinheiro do que o outro, um tem mais habilidade de conversar e de brincar do que o outro, né? De propor coisas, né? De propor programas, passeios. Às vezes uma família maior, né? Com Exatamente. mais Então, o eventos quanto que e... isso, né, vira moeda de troca. E dentro dessa batalha, as crianças ficam sendo as pontas de lança no sentido e acabam
tendo esse papel, né? De dizer, quero ficar com o papai porque o papai é mais legal, o fim de semana do papai a gente vai para não sei aonde. Ou quero ficar com a mamãe porque ela deixa eu fazer tudo o que eu quero. O casal não se alinha e aí começa a botar a criança nesse lugar de fiel da balança. Engraçado te ouvindo, agora eu imaginei um pouco, já estou viajando aqui, mas a relação, né, desses adultos, desses pais, quando querem convencer um juiz, e quando isso acontece na linha de baixo, né, quando esses adultos também disputam o convencimento da criança, né, de querer trazer, apelar, de que, né, na minha. Eu tenho mais recursos, ou uma família maior, ou feriado aqui de Páscoa, ou seja qual for, é muito mais animado, tem uma festa grande. E acho até que, né, e aí acabam sobrecarregando essa criança que fica dividida. Ao mesmo tempo que ela talvez queira estar com esse pai ou essa mãe que tem uma família grande, que vai ter uma programação mais intensa, ela também se sente abandonando, ou traindo, ou deixando o outro sozinho. Então ela fica nesse lugar de ou ela está traindo um ou o outro, ou perdendo um ou perdendo o outro. E esse é um lugar muito cruel, né? Assim, muito difícil de colocar as crianças. Em algumas situações é verdadeiro, né? Eu também vejo pais dizendo, realmente, lá em casa tem um Natal muito animado, tem Papai Noel, estou falando em geral, festas em geral, né? E o adulto realmente lamenta o filho não estar ali presente, participando. Mas, por outro lado, participar da festa do outro, né? Ou da programação do outro, ou até da falta de programação do outro, também faz parte do convívio, né? E da elaboração de quem é o outro, da família do outro, que é menor, ou que o outro propõe menos coisas, mas é o pai, é a mãe, né? E essa criança precisa ter uma vivência equilibrada com esses dois universos. Então, o ideal seria, nesse equilíbrio que você está falando, sempre dizer, né? E se acalmar, dizer, não, esse ano você não está comigo, né? Não vai poder fazer tal passeio ou tal participar da festa, mas ano que vem vai ter, né? Ou tentar negociar com o outro adulto uma troca, alguma coisa, né? Que seria o ideal, sem jogar nas costas da criança e usar esse argumento de que ela prefere estar comigo ou prefere estar com o outro, Não, né? eu acho Não sei. que o que você está trazendo aí faz sentido, e também faz sentido. A gente tem uma cultura de que a gente tem que estar sempre bem, né? A gente tem que estar sempre feliz, tem que estar tudo certo. Eu acho que a gente vive um pouco nesse... E viveram felizes para sempre. Então, de alguma maneira, quando você começou a falar desse Natal, dessa família que tem, de repente, mais recursos afetivos, ou ir mostrando para a criança, né, Sei lá, que o mundo é sociais, cor-de-rosa, que tudo é legal, que as coisas são legais, e não valorizando, né, às vezes, outras características que a outra família tem, ou não dando oportunidade de poder ser mais criativo, para a vida dele mesmo. Porque eu acho que a criança, ela vivendo esse percurso na casa de um e na casa de outro, ela aumenta o repertório. Eu costumava dizer que, assim, quando meus netos nasceu um filho teve 2 e o outro teve 2, né? E eu fiquei com 4 netos, assim, na verdade 3, depois chegou a 4. E os primeiros, um deles morava fora do Brasil, numa cidade maravilhosa, charmosíssima, tinha uma vida super glamourosa, etc, etc. E os outros 2 moravam aqui no Rio e os pais se separaram, eles eram muito pequenos. Então, eles tinham uma vida mais restrita, por um lado, mas eles tinham muitos recursos familiares. Eles iam para a casa de um avô que era fora do Rio, vinham para a nossa casa, ficavam com o pai, ficavam com a mãe. Eu brincava que eram cachorros vira-latas. E os outros, que estavam super felizes também, estavam vivendo dentro daquele núcleozinho, né?
E desenvolveram, num certo sentido, no início, menos recursos. Tudo acontecia a tempo e a hora e dentro da necessidade deles. E os outros tinham que improvisar. Então, eu acho que, assim, não fazendo apologia de separação, mas, assim, fazendo apologia de negociar e articular e valorizar diferenças. A gente tem uma cultura de excelência, né? Quando a gente trabalha com pessoas Sim. diferentes, a gente se dá conta de que tem gente com menos experiência do que eu, que é mais inteligente para alguma coisa do que eu. Tem gente que é mais criativa do que eu e tem menos experiência de vida do que eu. E é isso que traz a riqueza. Dentro das famílias, a mesma coisa. Então, Exatamente. Exatamente. Eu concordo quando você falou isso da cultura do sucesso, né? Eu pensei logo nos pais, pais como, não sei se existe essa palavra, entretenedores, né? Pais que promovem entretenimento. Então, assim, tá comigo tem que ser divertido, tem que propor passeios e passeios caros, ou, né, viagens, ou jantar. E às vezes, né, assim, poder perceber se a pessoa não tem esses recursos financeiros ou familiares, como você falou, né? Ter uma coisa muito de buscar a singeleza, né? Justamente o que eu posso oferecer. Às vezes não posso oferecer um passeio super caro, uma viagem, mas posso oferecer um jogo de xadrez, passar a tarde desenhando, ou fazer um passeio cozinhar, pelo bairro. E cozinhar. isso ser muito divertido, cozinhar junto, né? E isso às vezes tem muito mais, não quero botar no sentido de ter mais valor, mas é essa diversidade. Isso pode ser também tão rico quanto até mais rico e interessante, né? E significativo para esses filhos do que essa aura de mundo cor-de-rosa e de entretenimento. Acho que esse é um lado que a gente está falando, que pode ir desde de novo, da possibilidade financeira de propor uma programação que tenha custo, como às vezes é isso. Pô, minha família não tem ninguém. No Natal lá em casa sou eu, minha mãe e mais uma pessoa, e é super triste, enquanto na casa do outro tem 40 pessoas, Papai Noel, brincadeira. Poxa, o meu Natal. Não, é o meu Natal. E dentro desse Natal, o que que a gente vai fazer para ser também rico? Porque isso é o que vai trabalhando, né, Mônica, também, a capacidade da gente, das pessoas, de ir se adaptando e buscando prazer e riqueza em todos os cenários, né? Em todas as oportunidades, que pode ser desde uma festa super mega animada até um Natal simples, ou um feriado simples, com pouca, enfim, com pouco entretenimento, aspas, né? Eu acho que Assim, a gente está trazendo não assim, sei. esse lado objetivo, e o que eu queria frisar é o cuidado, porque às vezes dentro a gente está trazendo assim, né, uma leitura produtiva de diferenças dentro de um casal separado para Uhum. não justificar a criança poder escolher e com que base. Mas o que eu queria frisar muito também aqui é o que está na intenção ou na facilitação daquele pai ou da mãe permitir ou não permitir, ou influenciar e não negociar diretamente com o parceiro. Que eu volto para aquela história ali do livro da autoridade, né? O quanto que, sem perceber, ela está esvaziando a própria autoridade. Quando você esvazia a autoridade do outro, ou quando você desvaloriza a autoridade do outro, seja trazendo esses aspectos objetivos sempre por alguma qualificação, num certo sentido, você está ensinando para a criança uma linguagem de ou. Eu sou legal, seu pai não é legal. Eu sou assim, seu pai é assado. E por trás dessa simples escolha, ou permissão, ou influência, né, eu fico ali passando uma mensagem, uma cultura para o meu filho que é muito negativa, que é muito pouco educativa, para usar uma palavra que a gente não usa muito, mas que eu acho que faz parte
da responsabilidade do adulto. Então, separar, tentar separar, né, a parentalidade da conjugalidade, os ressentimentos do cuidado com o filho, e entender que essa negociação, por mais simples que seja, tem que passar pela dupla parental, e não essa escolha, principalmente se for uma criança pequena. É diferente de um adolescente. Mas uma criança pequena, ela tem que olhar o porquê. Tem que poder ter esse diálogo e conversar, mas conversar ainda com uma concordância com o pai. Né? Se o casal concordar e disser, olha, nós vamos fazer esse programa, vamos para Teresópolis e vamos para Búzios. Nós dois estamos aqui conversando e a gente tanto faz para a gente. O seu pai está disponível e eu também. Você pode escolher. Também não é um tabu. Não é que a criança não possa escolher, mas essa escolha tem que passar pelo casal. E por trás dessa escolha está esse diálogo do casal que vai passar a autoridade, dos pais em relação ao cuidado com os filhos. Então, isso é uma coisa que é importante que as pessoas tenham essa clareza, sabe? Engolir até, às vezes, algum sapinho. Ai, não estou com a menor paciência de facilitar a vida do meu ex. Mas eu acho que, em nome do Joãozinho ou da Mariazinha, eu tenho que chegar num patamar para não dar uma rasteira, porque a rasteira não estou dando no meu ex-marido, eu estou dando no meu filho na hora que eu boto ele nessa sinuca de bico. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu adorei isso que você falou, né? A linguagem do ou. E é isso, né? Possibilitar isso e não tirar o foco do outro e focar na criança, no filho, né? Tirar esse ônus, né, da decisão e possibilitar uma abertura, ainda que não seja simples às vezes, né? Assim, para quem gostaria de estar com o filho. Tem uma coisa que você falou mais cedo que eu queria falar, essa coisa da autoridade, né? Quando começa, né, nessa coisa de diferenciar a conjugalidade, os ressentimentos, e quando falar, não, mas, sei lá, de alguma forma critica o outro, a programação do outro, ou traz para si, né, a ideia de adequação maior da criança estar consigo e tal, ao mesmo tempo, você também, a pessoa que faz isso, está também depondo contra a sua própria autoridade como pai ou mãe, né? A sensação é que você faz isso em relação ao outro, mas a criança que percebe que um pai ou uma mãe pode ter a sua autoridade questionada pelo outro, automaticamente também vai questionar a autoridade daquele que está dizendo isso. Porque, então, é muito importante entre os pais que não, o seu pai está dizendo, sua mãe está dizendo, ainda que os adultos queiram discutir entre si se aquilo é aquilo mesmo, mas para a criança, uma mensagem de respeito à autoridade do outro é garantir também a sua própria autoridade. Total, né? Faz sentido isso, né? É aquela famosa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Eu me lembrei daquele vídeo, não sei se a gente vai fugir muito do assunto, mas acho que não, daquele vídeo A Morte Inventada, que fala sobre alienação parental. E, de alguma maneira, tem um depoimento de uma menina que ela diz que ela teve uma mãe muito maravilhosa. A frase é essa, eu sei quase que de cor, de tanto que eu já vi. Tive uma mãe muito maravilhosa, que eu sou muito grata e que foi muito importante para mim na minha infância. Mas ela falava muito mal do meu pai. E hoje eu não tenho nem a minha mãe, nem o meu pai. Ela acabou rompendo a relação com a mãe. E ela disse, se eu pudesse, eu diria para o meu pai, não desiste, não desiste. Então, o que acontece? A criança, mesmo naquela hora, por insegurança, ela se conecte com aquela mãe, porque é com quem ela está, com quem ela está morando, talvez por uma divisão
de moradia e de guarda, ela fique mais dias com um do que com o outro, o pai realmente seja menos amoroso, ou menos afetivo, ou tenha menos divertido, né? Pode Demonstre ser, né? Um monte menos, de coisas mais sem jeito. Essa criança, em algum momento, na hora que ela for crescendo, ela vai percebendo o jogo que foi feito por aquele adulto. E, em alguma hora, né, claro que ela não vai deixar de gostar, mas ela vai entender o prejuízo que aquele modelo de relação trouxe para ela na vida. Se ela tiver a oportunidade de refletir sobre isso, senão ela vai ficar um adulto segmentado, né? Com uma visão maniqueísta das coisas, com uma visão linear das coisas, não integrando as coisas, com prejuízo importante para a própria vida amorosa dela. É aquele do que a gente falou antes. Então, sim, sim. entender isso, né? Que as pessoas entendam que assim o que eu faço fala mais do que o que eu digo, do que o que eu falo. O que eu faço fala mais. Então, dentro dessa, voltando ao nosso tema, dentro dessa divisão, né, que os pais se apropriem dessa autoridade parental, que busquem resolver entre eles essa questão e tirem a criança desse miolo, porque ou hoje ou amanhã ou depois da manhã o preço vai aparecer na estrutura daquela criança. Então, acho. Perfeito. E, Mônica, e trazendo, como você Qual é o disse nome do antes, né? vídeo? Ó, a A, IA, IA de a quê? Morte Chama A Inventada. Morte Inventada. É um documentário, vocês acham no YouTube, sobre alienação parental. O que eu ia dizer, né, é que assim, essas negociações, como você disse lá no início, elas começam no casamento, né? Com quem que vão ficar no feriado tal, se vão visitar a família de um que mora, sei lá, no interior, ou se vão passar o Natal na casa de um, o dia 24 ou 25 na casa de quem, né? Essas negociações elas já começam no casamento, né? E aí chegam num acordo, o casal, e comunicam para os filhos, então vamos passar o Corpus Christi na casa da vovó no interior de Minas Gerais, né? Assim, foi o acordo que esses adultos chegaram. Quando esse casal se separa, né, procuram um advogado, e aí tem todo aquele desenho que a gente faz de fazer uma rotina de convivência parental, que aí já tem uma antecipação de como que esses feriados, como que Tá. essas datas vão ser divididas. E se estabelece uma regra, um roteiro, né, que não é para ser rígido, claro que admite, né, trocas e exceções, às vezes é um feriado de um, mas vai ter um casamento na família e queriam muito que a criança tivesse, ou é aniversário da avó, essas coisas. É possível as trocas, mas é também importante seguir um roteiro para que os adultos possam se organizar para estar com e para estar sem os filhos naquele feriado, né, naquele período, e também para as próprias crianças. Isso também é organizador para elas, né? Assim, de pensarem que, bom, passei o carnaval aqui com meu pai, agora a Páscoa com a minha mãe, Corpus Christi vai ser com meu pai, em julho vou estar metade, metade. Então, respeitar esse ritmo, essa cadência, também vai trazendo, né, um fluxo, né? Alguma coisa de saber, para a criança sentir que ela tem um equilíbrio, né? Ainda que tal feriado ou tal proposta não seja tão divertida ou tão sedutora a princípio, né? Mas é importante respeitar isso. E importante que o adulto respeite o combinado, né, na maior parte das vezes, também reveja o combinado para demonstrar essa Isso. flexibilidade, essa capacidade, né, de adaptação às situações. Então, tem um paradoxo aí de respeitar o combinado e ser flexível ao mesmo tempo. Rigidez e Que flexibilidade, articula, como é que isso, é. né, como é que é esse diálogo? Exato, né? Porque não é um samba lelê, pode tudo, a gente vê quando chegar o feriado, porque
aí também gera muita ansiedade. Poxa, eu queria fazer uma programação, ir para um hotel fazenda no Corpus Christi, não posso programar porque não consigo falar com meu ex se vai dar para eu estar com as crianças. A indefinição traz muita ansiedade, né, para todo mundo. Então, Mônica, só para encerrar isso, né, assim, para o direito é muito importante, e quando a gente define, seja pelo litígio ou por acordo, né, o Ministério Público, os acordos, né, vão exigir, a gente precisa, o juiz precisa que fique descrito, né, como que vai ser essa convivência, minimamente, mas que quando que a criança está com o pai, quando que a criança está com a mãe, para poder né, que se entende como o melhor interesse da criança, a proteção da criança, esse equilíbrio, né, nos períodos, tanto período escolar, quanto nos períodos de lazer, de férias, de feriado, né, para a criança estar convivendo com os Você pais e a está família falando de extensa dois também, né? pontos na hora que eu estava te ouvindo e me ocorreu. Assim. Primeiro, a importância da rotina, né? Rotina da segurança. Uhum. Rotina da segurança. Falta de rotina tira a segurança. Da instabilidade, da ansiedade, não funciona. Então, o primeiro ponto, né? Em qualquer das duas famílias tem que ter rotina, e nesse combinado de previsão com quem vai ficar nos feriados ou nos fins de semana, traz uma rotina que, mesmo que objetivamente na casa de um funcione de um jeito e tem uma outra rotina na casa do outro, mas essa alternância de culturas, né? Hoje eu estou em Petrópolis, amanhã eu estou em Búzios, depois eu estou em Petrópolis. Eu sei que em Petrópolis eu tenho escalada, tenho cachoeira, tenho piscina. Em Búzios eu tenho praia, tenho barco, tenho churrasco, qualquer o que sei eu. Então, isso é uma questão. E essa alternância traz uma coisa que eu fiquei pensando te ouvindo, porque é o seguinte: toda criança, eu tenho falado isso várias vezes aqui nessa live, ela tem uma necessidade de pertencer àquele sistema. Quando eu sou um humano, que se eu não pertenço a um sistema, eu não me organizo como humano. Na hora que meus pais se separam, dependendo da idade, o script de pertencimento que eu tenho, por exemplo, não se pode comer doce que faz mal à saúde. Esse é uma regra daquele grupo que eu estou. Se eu estou aqui e da manhã eu vou comer todos os doces que eu vou poder e não tem nem salgado, aquilo já vai me... Bom, pera lá. Então, eu estou entendendo que comer doce e comer salgado faz parte. Estou trazendo um exemplo bobo, mas assim, né? Faz parte da minha natureza humana. Eu não vou morrer se eu comer salgado, nem morrer se eu comer doce. Então, essa coerência, pelo menos, esse equilíbrio entre um grupo e outro, vai ampliar meu repertório, se for uma coisa equilibrada. Né? Nossa, eu adoro andar de bicicleta quando eu estou na casa do meu pai e eu adoro bordar quando eu estou na casa da minha mãe. Aquele livro Lá e Aqui, que a criança no final, né? Que é outro Mostra exemplo isso maravilhoso, lindamente, né? Do Odilon e da Carolina. Na casa do papai tem história e violão. Na casa da mamãe Exatamente, tem é isso cosquinha e aí. Então, televisão. eu Alguma acho coisa que assim, né? essa alternância com equilíbrio e com rotina vai aumentar o repertório da criança e vai trazer segurança, né? Num primeiro momento, ela pode estranhar, porque, não, eu estou acostumada a só comer pão com manteiga no café. Mas aqui nessa outra casa tem ovo mexido. Descobri que eu também gosto de ovo mexido no café. Então, ela amplia o repertório, mas tem que ter equilíbrio, tem que ter coerência, não pode ser uma montanha-russa. Exatamente, E a Olivia, isso. autorização, né, Mônica? E a autorização do outro, de falar, olha, tudo bem, na minha casa não tem ovo frito, mas ok, seu pai gosta de ovo frito, tá certo, prova, né? Assim, vai lá. Pois Mas é. aqui eu não vou E fazer ovo até se frito porque eu você, não de gosto de ovo repente, frito, achar alguma né? coisa, você pode até conversar. Olha só, ele está comendo doce demais na sua casa. Ou, olha, ele não está comendo, não está tomando leite na sua casa, o pediatra indicou que ele está precisando. Uma troca no nível da parentalidade, no andar de cima, né? Sem ser um olhar onde essa criança vai resolver. Não, eu só como isso, eu só como aquilo.
sabe? Uma negociação do andar de cima. Mas, Olívia, isso É, me dá tanta aflição, porque eu vejo tanto no consultório o quanto que esse cuidado com os filhos vira moeda de troca, de retaliação, de ressentimento. O quanto que é importante, eu acho que aqui tenham pais assistindo a gente ou profissionais que busquem entender que assim eles podem discordar de todas as coisas, do candidato a presidente, ao estilo de roupa, ao tipo de bebida, mas em relação aos filhos, é quase um apelo. Busquem pontos de interseção e de negociação que mantenham um equilíbrio, porque o que está por trás de escolher onde eu vou passar o fim de semana é muita coisa, é muito mais do que simplesmente escolher o fim de semana. Tem muita coisa por trás. exato. Exato, exato, exato. E, de novo, né, eu fico imaginando para uma criança pequena, sei lá, de 6 anos, de 7 anos, por exemplo, que ouve um dizer: puxa, na casa do seu pai você come muito doce, isso não é bom para você. Né? E como a criança pensa: puxa, mas meu pai me dá doce, me dá alguma coisa que não é boa para mim. Puxa, na casa da sua mãe, ela não limita, você vê muita televisão. Puxa, minha mãe faz alguma coisa que não é boa para mim, né? E como que isso vai gerando mesmo. Aqui eu sempre imagino, né? Os dois pilares parece que ficam meio bambos, né? Porque aquilo que era para dar sustentação e segurança acaba. Então é importante o que você falou, que exista, né, uma diferença entre aquilo que é essencial, né? Aquilo que tem que acompanhar a criança. Poxa, se o pediatra recomendou que ele tome cálcio, né? Isso tem que acompanhar a criança aonde ela estiver, porque é uma coisa dela. Aquilo que vai ter mais televisão, ou, né, na casa de um que é vegetariano, o outro não é, essas diferenças elas vêm para enriquecer o repertório, né? Para criar, para enriquecer o universo da criança, para que ela tenha mais. Mais elementos para escolher o que, que tem a ver com ela e o que, que não tem a ver com ela, sabe? Isso vai de, como você falou, desde a escolha, né, política, religiosa, linhas de filosofia de vida, de alimentação, que venha isso para dizer o jeito de cada um, né? E para enriquecer, não para cindir a criança, não para ela se sentir dividida, tendo que aderir a um ou outro lado, né? Então, é de novo um desafio, como a gente falou, manter uma linha que seja comum, né? Porque pertence ao filho e que seja comum em qualquer lugar que ela esteja, ao mesmo tempo que acolher a diversidade e a diferença como forma, né, Eu de queria, enriquecer você estava mesmo, falando né? agora, Eu e acho, eu para. queria te ouvir um pouquinho, né? Porque, assim, na hora dos acordos, na hora dos processos de separação, eu ouvi uma vez de um advogado uma coisa que me ajudou muito, até era um processo da minha filha de separação, e quando ela foi lá conversar, ele disse assim: o que é inegociável para você? E eu achei essa pergunta maravilhosa, né? O que o casal precisa articular e negociar o inegociável, podendo chegar assim: olha, isso aqui para mim é o mínimo, eu preciso disso, eu preciso. E trabalhar em cima disso, porque às vezes até o inegociável, dependendo do olhar e da conversa, pode ser flexibilizado, mas precisa estar claro, né? Para não ficar sendo falado de uma forma subversiva, que é assim, minando, desqualificando a cultura ou o combinado com o outro. Às vezes, de uma forma até. Não, você tem que ir com seu pai, mas você não está muito bem, né? Você está meio gripado, né? Se você achar que você está com um pouco de dor de garganta, será que não é melhor você ficar aqui, etc. Eu acho que seu pai. E assim, passando uma conversa que vai trazer insegurança. E é isso que você falou muito bem. Qual é o pilar? Porque se eu abalar o outro pilar, não se engane, o seu pilar vai ficar abalado também. Perfeito, é isso. Quando você falou do que é inegociável, eu acho essa pergunta essencial, né? Que é isso, o que é essencial, o que é, né, inegociável? Na verdade, você está fazendo aquela pergunta
para pessoas que estão divergindo, né? Do que é melhor para os filhos, né? O que é fazer aquele exercício de ir para trás das posições Seu e valor. descendo no que está subjacente ali. Necessidades, valores. O que é inegociável? É falar dos valores. Para mim, é essencial que as crianças, né, tenham uma vida cultural, sei lá, né? É essencial que ela não se alimente. Tem que tentar falar sobre isso. E o que está por trás disso? A saúde, né? O enriquecimento cultural. Enfim, quando a gente vai descendo, a gente vai vendo que esses valores, eles são comuns entre o pai e a mãe. Só que cada um tem uma estratégia e traduz aquele valor de uma maneira própria, específica. Não, eu estou cuidando do meu filho, da saúde dele, dando tal tipo de alimento ou promovendo tal tipo de programa. Eu estou cuidando da saúde, né? Enfim, de uma diversidade cultural, enriquecer nosso filho, fazendo um programa que talvez não seria o que você faria, mas a base, o valor é o mesmo. Então, quando a gente desce, busca falar de valores, a gente consegue construir de baixo para cima quais são, né? E afinar melhor como cada um está estabelecendo, né, uma estratégia para viabilizar aquele valor, aquilo que é inegociável, como você falou. Mas é onde estão as conversas, os diálogos mais produtivos, né? Quando a gente consegue falar do que é essencial, qual é o valor que está por Pois é, trás mas para daquele isso pedido que eu acontecer, estou antes de fazendo, falar, queria agradecer a Márcia que né? entrou e falou: Oi, garotas, obrigado pelo garotas. E aí, quando você falou isso, eu acho que é fundamental essa questão de alinhar e entender quais são os valores, mas, às vezes, na prática, pode parecer que os valores são diferentes. Esse é um ponto, me lembrei de uma situação onde o menino tinha 8 ou 9 anos, acho que ele devia ter uns 8 ou 9 anos, e o pai e a mãe tiveram uma briga, eles tinham uma relação muito difícil, então eles ficavam pegando qualquer fio de cabelo fora do lugar, era motivo de uma reclamação. E a mãe tinha um recasamento onde tinha trazido muito incômodo, tanto para o menino, eu acho que também para o pai. E o padrasto entrou na história meio de gaiato no navio, não entendeu que a tensão entre a mulher e o ex-marido era tão grande e foi buscar se aproximar do enteado um dia e botou o enteado numa fazenda, numa estrada, não sei o que lá, para dirigir um pedacinho. E aquilo virou a Terceira Guerra Mundial, sabe? Você está colocando como é que você pode passar para uma criança de 8 anos essa coisa da direção. Que até eu posso entender esse lugar do pai e dizer, olha, não quero. Você pode chegar e dizer, olha só, eu entendo que a sua intenção não foi passar para ele que crianças de 8 anos podem aprender a dirigir, mas eu quero te pedir que isso, para mim, é quase que dar um cigarro para ele, é quase que dar um golinho de cerveja para ele provar. Eu não gostaria. Né? A forma como você vai trazer isso faz toda a diferença, porque, às vezes, é só boi de piranha para criar um conflito, sabe? Bota aquilo na mesa para confundir e criar. Então, entender qual é a sua intenção na hora que você vai trazer o seu valor para conversar com o outro, trazer esse valor como um diálogo para o outro entender o seu lugar e dizer, olha, isso para mim é inegociável. Ele brincar de dirigir, para mim, é inegociável. Porque eu acho que meta comunica que pode ser que o outro não tenha percebido. Né? Exatamente. Pode Fazer ser que o coisas de outro não tenha adulto, né? percebido, mas avisa. Né? É claro que se for recorrente, que se tiver um clima péssimo, aí não tem jeito, tem que buscar um terceiro neutro para conseguir facilitar. Mas se a pessoa tem isso claro, o outro tem partir do princípio da boa-fé, que o outro não está fazendo aquilo contra mim
ou para tirar o meu filho de mim, mas por um outro motivo que eu preciso entender qual é. Então, por trás também dessa negociação com quem a criança vai, para onde vai, ah, não, ele está chamando só porque ele quer mostrar que ele tem mais dinheiro do que eu. Ele está querendo levar só porque o meu fim de semana foi micado, as crianças reclamaram e está querendo tirar de mim. Essa desconfiança, né? A confiança, como é que eu vou construir, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, não sei do tempo, estou aqui. Não, ainda tem um tempinho. Como é que eu vou construir a confiança? Temos. Eu ia falar isso, né? De novo, é muito. É uma dificuldade real, é uma dor real dos pais de perder um certo controle, especialmente quando os filhos são menores, né? Do que o filho vai vivenciar na sua ausência, né? É difícil mesmo, porque a gente é muito protetor, a gente quer cuidar da melhor maneira possível, então delegar para o outro que já tem outra parceria, que já tem outra cultura, que não tem uma intenção, né? É perder um pouco o controle, né? Eu, quando me separei, me senti assim, falei, gente, eu não sei o que meus filhos estão comendo, né? Quando a gente comecei a sentir na pele o que os meus clientes sentiam. E a gente vê que exige muito um certo grau de desprendimento, de confiança no outro, né? E de desprendimento mesmo, né? Hoje estamos em Corpus Christi, são quase 2 da tarde, cadê meu filho? Não sei se ele já jantou, se ele está na piscina, se ele está no mar, se ele está de boia, se, né, com quem que ele está brincando, se estão, sei lá, né? É muito difícil esse lugar. Então, estamos falando disso, né? De um grau de desprendimento e confiança no outro, né? E permitir que o outro vai saber lidar. Quando acontecerem situações, eu acho que a gente está focando bastante nisso, nessa nossa conversa hoje, né? Na discordância entre os pais. Então, puxa, você fez alguma coisa que eu não achei adequada, deixou dirigir, franqueou alguma coisa que é própria do mundo adulto e eu não achei isso adequado, tentar resolver por diálogo, né? E não comunicar com o outro e não comunicar para a criança como é que seu pai deixou uma coisa dessas. Isso é um perigo, porque aí a criança fala, caramba, meu pai me expôs a uma coisa que minha mãe não deixaria e que é perigosa para mim. Fica confuso, sabe? Foi tão legal ao mesmo tempo. Mas, sabe, então, assim, vamos realinhar. Olha, foi legal e tal, mas vou conversar com seu pai e a gente junto explicar aqui da próxima. Enfim, né? O diálogo sempre, né? Não é Você por sabe acaso que que a você gente estava está falando falando e disso. eu estava olhando a logozinho nossa aqui embaixo, né? E eu falei, gente, é isso que a gente está se propondo. Dar uma base, né? Dar uma base de informação, dar uma base de saberes diferentes, experiências de vida diferentes, de momentos de ciclo vital diferentes, dar uma base e como ventilar tudo isso através do diálogo. Então, é entender que isso é a nossa humanidade como casal ou ex-casal, né? Cada um tem uma base, cada um tem uma família, cada um tem uma cultura, que não é melhor nem pior. É rico se a gente conseguir ter escuta para o que o outro está falando e cuidar da forma como eu estou falando para o outro poder escolher. Eu vou pisar no pé, né? Eu compartilhando aqui uma intimidade, eu tive uma tensão num grupo de estudos e uma amiga minha, que é coordenadora, deu uma chamadinha assim na hora, porque eu saí do trilho, né? E na hora eu fiquei meio incomodada, eu entendi que não era pessoal e eu conversei, eu voltei. E hoje, isso foi essa semana, hoje ela me manda uma mensagem e a gente trocou uma mensagem super amorosa, sabe? No sentido de dizer, senti que não cuidei da forma como eu gostaria. Meu lugar, às vezes, é difícil, porque eu coordeno, tem uma hierarquia. Achei e queria cuidar. Como é que eu posso cuidar? Então, assim, às vezes, né? Aquele pé de galinha no mata-pinto, às vezes a gente dá uma bicada no outro sem perceber, na intenção de cuidar, na Tá no intenção de script. preservar uma coisa que naquele momento eu estava mais atenta. Então, cuidar disso,
né? Cuidar disso nessa... E mais, se eu mudo a mim, eu mudo o outro. Então, mesmo que às vezes o meu ex não seja tão sábio ou tão habilitado, ou não tenha tido aquela... Pelo Sobre menos meu sob ponto meu de ponto vista, de vista. obrigada, né? Eu também tentar ser sábia de ouvir o ponto de vista dele. Tentar falar de uma forma que ele escute e tentar ter curiosidade para ouvir o que ele está trazendo. E é isso, né? Bom feriado para a gente. A minha família está chegando aqui, uma parte da minha família, já arrumei a mesa, já separei a comida, agora é só correr para o abraço. Então, hoje o feriado é na sua Hoje é na casa, casa né? da Na vovó casa da Mônica. vovó Hoje vem Mônica. para cá comer rosbife, bolo de chocolate, sorvete de creme, todas as coisas que eles pedem e que eu faço. Muito bom, Mônica. Para a gente fechar, que a gente já está chegando aqui nos finalmente, eu vou só fazer então um apanhado, né? A gente falou muita coisa legal, muito desse desafio dessa negociação dos pais, né? De como sempre o diálogo, a gente se sente meio, né? Meio se repetindo, mas não tem jeito, o diálogo é a base, né? Então, para equalizar essas diferenças, trazer um balance, né? E distribuir, saber que um feriado é com um, o próximo é com o outro, distensionar para os filhos, permitir esse trânsito, né? E a possibilidade de pertencer né, aos dois lados, poder transitar é muito importante para a saúde emocional, psicológica, para o desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes, né? O direito, ele vai fazer, enfim, vai trazer uma previsão, né, que busque esse equilíbrio, que ela é ao mesmo tempo, né, um roteiro, que ela tem ao mesmo tempo alguma coisa que pode trazer uma certa rigidez, ao invés de rigidez, previsibilidade, né? E ao mesmo tempo ela tem que comportar também uma flexibilidade, porque a vida é real. O grau de autonomia, Mônica, eu acho que a gente podia concluir dizendo que varia, né? Assim, até que as crianças, né, tenham 16 anos, entre 16 e 18 anos, a partir dos 18 anos já não cabe mais regulamentar convivência, né? Já são considerados adultos. Entre os 16 e os 18 anos, o adolescente já tem uma autonomia, porque ele vai passar a fazer os próprios programas. Não é nem que ele vai escolher entre o pai ou a mãe, mas porque ele passa a ter uma programação própria. E para os mais novos, né, os pais têm ainda uma função ainda mais forte, mais, né, significativa, mais presente na coordenação, né, desse roteiro, dessa rotina. Então, tem alguma coisa aqui que você falou que eu queria também fechar, né? Que a gente sabe, né? É muito difícil estar separado, é muito difícil ter realidades diferentes, como a gente falou, seja familiar, seja financeira para o outro. Inevitavelmente, a gente acaba se comparando, acontece, poxa, ele promove muito mais coisas, poxa, eu estou sem dinheiro para levar para jantar, coisas assim, e aí acaba. Mas a gente acho que lembrar também, né, Mônica, que você falou isso muito bem, que é o que importa, né? O que a gente tem que focar na conexão com os filhos, né? E pode ser o programa mais singelo, ou pode ser o programa mais extraordinário e, né, assim, pirotécnico. O que vai determinar a qualidade é a conexão, é você estar ligado no teu filho, né? Então, não sei, acho que é o que eu Olha, diria para encerrar esse perfeito, nosso feriado de Corpus Christi aqui, né? Com ou perfeito, sem super filhos. obrigada. Eu acho que a gente juntou, né, a forma e o conteúdo, né, o entorno e o dentro e o miolo, e como é que a gente articula isso, que é fundamental para isso. Bom feriado para você. Eu vou ter um bom almoço. Obrigada. Para você também, Um para todo beijo mundo que está aqui para com a todo mundo. gente. Obrigada por estarem aqui. Sim, E até a próxima. Vamos continuar no mesmo horário, no até mesmo quinta que canal. vem. E vamos gravar. Não esquece de gravar, Olivia, por favor. Né? E botar, vai ficar gravado no Instagram. Tá. Vai ficar salva. Mandem o aviãozinho para quem estiver passando por um momento difícil nesse feriado. Quem está Esteja entrando com ou sem agora, não se filhos. Manda para os preocupe, porque amigos, vai tá estar bom? gravado. A Olivia vai conseguir essa habilidade que eu não tenho, outra complementariedade Isso. nossa. Beijo.
Tchau, tchau. Beijos em todos aí. Tchau.